agora, no Na Mira do Guerreiro, um bate-papo especial sobre a atuação da mulher na segurança pública, os desafios, as conquistas e a realidade dos policiais. Vamos falar com quem sabe, com quem está ali no dia a dia. Eu tenho a honra de entrevistar hoje uma guerreira, Monique Busson. Monique, que prazer entrevistar você, tê-la aqui Na Mira do Guerreiro. Você é uma guerreira, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer, uma honra estar aqui. E te agradeço por dar espaço à segurança pública, dar voz pra gente que nós precisamos combater essa guerra informacional. Então é muito importante o seu trabalho. Obrigada. Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de saber o que te motivou a ingressar na Polícia Militar. Então, muitas pessoas acham que o policial, quando você olha o policial e ele é vocacionado, as pessoas acham que é sonho de criança, né? E é verdade. Não foi. A minha história com a polícia veio de uma necessidade de uma estabilidade financeira. Só que eu tinha uma filha, minha filha hoje tem 17 anos, na época ela tinha 5 anos, e ela quis um presente de Natal, e naquele Natal eu não tive dinheiro para comprar aquele presente de Natal. E aquele momento ali foi uma virada de chave. Eu pensei, cara, eu preciso sair dessa situação, eu preciso dar um futuro para minha filha, eu preciso dar uma estabilidade melhor para ela. E aí eu comecei a pensar em qual profissão. Eu queria concurso público pela estabilidade, mas assim, qual função, qual cargo é mais parecido, né, com o meu perfil? Eu não gosto de rotina e eu sempre tive o coração voltado a ajudar o próximo, a servir. Né? Eu sou cristã, hoje na época não era. Então assim, mas eu sempre tive o coração voltado a servir ao próximo. Eu acho que se a gente não tá aqui para servir, a gente não serve para viver. Então eu falei, é isso, eu vou tentar a Polícia Militar. Eu sempre fui ousada, audaciosa, corajosa, sempre fui de encarar desafios. Eu falo que a Polícia Militar é uma profissão, não é uma profissão qualquer, é para todos, mas não é para qualquer um. Tá? Então, eu pensei muito nos pós, contras, pensei, daqui a 10 anos, será que eu vou estar feliz naquela profissão? E você entrou exatamente por conta da sua filha. Uhum. E isso não te causou um certo medo ser policial militar aqui no Rio de Janeiro, onde a gente vive num cenário de guerra? Então, eu acho que quando nós temos esse coração voltado para o próximo, de servir, é muito maior do que o medo de morrer. E na época eu tinha uma segurança muito grande, que era minha mãe, né? A minha mãe era minha base, meu suporte. Então, assim, eu já pensei diversas vezes, se eu morrer, minha filha tem com quem ficar. Óbvio que não é a mesma coisa, e também a nossa profissão não é meio de morte, tá, Renata? A gente pensa que é um meio de vida, mas a gente sabe que existe o grande risco. Mas, assim, eu sempre tive essa segurança, e, assim, eu também sempre acreditei que se for para ser, se Deus fechar o livro da vida, for aquele dia, não vai ser no tiro, vai ser em casa, vai ser, sabe, em qualquer lugar. Então, eu sempre tive minha fé, apesar de não ser cristã na época, eu sempre tive uma fé muito convicta e fui segura. Falei, vamos ver se é isso mesmo que eu quero, vamos ver a primeira troca de tiro, se vai ser isso mesmo. E aí você passou no concurso. E qual foi o seu primeiro desafio? Então, o primeiro desafio foi querer estar dentro de um ambiente majoritariamente masculino, mas querendo ser operacional, o que não era muito comum. Hoje você vê muito mais fês na tropa, né, na rua. Mas na minha época eram poucas, tá? Quantos anos de Polícia Militar? Tenho 10 anos e 5 meses, tá? Então, eu queria fazer algo diferente. Quando você se propõe a fazer algo que a maioria não faz, é um desafio muito grande, né? Porque é tudo novo. E aí você também precisa adaptar o ambiente que não está acostumado com aquilo. Não é só você querer fazer. É como você vai fazer, como as pessoas aceitam isso. Você vai aguentar? Porque é uma pressão grande. As pessoas criticam, te apertam. Exatamente. Não, e você, Monique, é mulher, é uma mulher bonita, é forte e no meio, como você bem colocou, majoritariamente masculino. Você encontrou e ainda encontra muito preconceito? Olha, Renata, eu entrei preparada para o pior.
tá? Então, assim, eu sei que num ambiente majoritariamente masculino, nós vamos encontrar alguns desafios e alguns embates, né? Só que, assim, eu não entro naquela caixa de vitimismo, Renata, não entro, sabe? Eu sei que, assim, eu não gosto de falar aquela frase de lugar de mulher é onde ela quiser. Sabe por quê? Porque lugar de mulher é onde ela é capaz, não onde ela quiser. Então não basta só eu quero ser policial e vou estar no meio do front. Não, eu me preparei para aquilo. Eu sempre treinei muito, sempre corri muito, porque eu sei que o condicionamento físico da atividade policial é necessário. Então, o que adianta eu ser... Porque biologicamente as mulheres não têm jeito, são mais frágeis que os homens. Isso é biológico, é hormonal. Então, assim, o dia que eu precisar socorrer um amigo baleado, sabe? Então, eu sempre estive preparada para estar ali e enfrentar o desafio. Agora, como é estar dentro de uma operação de alto risco? Tem alguma... A mulher, ela tem alguma, digamos assim, algum tipo de benefício em relação ao homem? Renata, olha, como eu te falei, eu tentei fazer algo que não era comum. Então, eu esbarrei em algumas situações de resistência. É óbvio que o homem, eu não vejo nem pelo machismo, tá? Que ele vê uma mulher no meio de uma situação de risco, ele quer proteger a mulher. Isso é instinto do homem, de proteger, porque nós somos maternais. Então, por muitas das vezes, eu precisava me impor. Não, eu quero estar aqui. Eu tive que me colocar muitas das vezes em situações ruins para até não só provar para mim, provar para os meus companheiros de farda que eu era capaz daquilo. Então a mulher acaba tendo que provar muito mais do que um combatente masculino. Entende? Lugares, por exemplo, em comunidade que não haverá banheiro. E eles falavam, lá não tem banheiro, como tu vai ficar? Eu falava, eu vou me virar. E me virava. Então eu ia ao banheiro em lugares no beco, colega me ajudava, segura aqui meu fuzil, e eu me virei. Mas eu sabia que eu iria enfrentar esses desafios, mas eu entrei para ser polícia. Então eu não aceitava que me tratasse como mulher. Sou combatente, então eu quero ser tratada como combatente. Só que também eu fiz a minha parte. Não adianta você querer e chegar lá dentro da polícia e falar, ai, mas aqui não tem um banheirinho limpo, tô menstruada. Dane-se, tu tá na guerra. Então eu me virava, eu tinha meu lencinho umedecido, meu absorvente. E aí tinha uns colegas que falavam, mas como é que é? Naqueles dias, como que você faz? Eles ficavam curiosos. E preocupados também, né? Então, assim, eu me virava. Era um bar que tinha, era um posto de gasolina, ou quando não tinha. Então, assim, são desafios que nós, mulheres, temos que passar. Não tem jeito, tá? Eu tive alguns problemas de infecção urinária, porque eu até evitava beber água para não ir ao banheiro. Para não ter que ir ao banheiro. Porque o homem é mais fácil. Bota o piu-piu pra fora num cantinho e faz. Então, nós temos esses desafios, a anatomia sabe? É bem diferente. É bem diferente. Mas, assim, nunca perdi minha feminilidade. Tanto que eu tenho uma foto de fuzil lá na comunidade Jacarezinho. Foi esses repórteres que gostam de cobrir a operação. E eu suada com fuzil, o morador correndo atrás e minha unha bem vermelha, linda ali no fuzil. Olha só. Então, assim... Quer dizer, é a coisa do feminino, né? Manter a postura da mulher, da feminilidade, mais a postura do soldado, da soldado, né? Mas causa estranheza. Por quê? Porque é natural do ser humano, a gente cria estereótipos, né, Renata? Então, assim, normalmente as policiais femininas eram muito masculinizadas. Porque só tem 50 anos que a gente está na polícia, as mulheres. Então é muito novo, historicamente. Então, quando eu cheguei, feminina, as pessoas olhavam para mim, é estranho, o que tu tá fazendo aqui? Que não tá trabalhando interno. É uma boneca que não vai aguentar ali. Não, a minha própria guarnição falava, né? A minha própria guarnição falava, cara, tu é maluca, né? Tu se põe em lugares ruins porque quer. Sim, porque eu entrei para ser policial. Ô, Monique, qual foi aí a situação mais difícil que você já viveu durante um combate, durante um confronto? São muitas as situações, né? Aqui no Rio de Janeiro, principalmente, eu gosto de falar que a Polícia Militar do Rio de Janeiro, a Civil também, é a única polícia no Brasil que usa fuzil, armamento de guerra em centro urbano. Tá? Não é algo comum isso. Nem fora do Brasil é comum. Então, é uma dificuldade imensa a gente combater o narcoterrorismo
dentro de uma cidade, onde cidadão de bem está no meio do fronte. Que nós somos os profissionais de segurança pública. Então, qual é o meu maior medo quando eu saio de casa? Dar um tiro errado. Acertar uma criança, um inocente. Nós temos o que perder, até porque eu tenho meus valores. O vagabundo não. Então, é uma guerra desleal, Renata. É desleal. Então, é muito desafiador. Só que, assim, as ocorrências que mais me afetam não foi a de troca de tiro, não foi de quase morte. Eu já fui baleada, estilhaço de vidro no olho, já fiz raspagem 2 vezes, já caí, já machuquei a perna, já fiquei pendurada pelo meu coldre, quase quebrei a perna. Mas isso está dentro ali do previsto. Agora, você lidar com a maldade humana de pedofilia, estupro de vulnerável, é uma coisa terrível. E como fica o psicológico, né, nesses momentos? É algo que, assim, ninguém te ensina. Você tem que se virar. Porque, além de tudo, você é mãe. Então, eu imagino lidar com uma situação de pedofilia, por exemplo. E você ser o agente da lei, você tem que respeitar a lei, fazer cumprir a lei. Isso. Porque a vontade é de matar um vagabundo desse. Eu peguei uma situação de uma criança de 1 ano e 8 meses, onde o pai abusou dela, e você tem que manter o controle emocional, e você não pode deixar a sociedade em volta linchar ele, e a tua vontade, a gente é de carne e osso. É de matar mesmo. E aí tu tem que manter aquele controle emocional, prosseguir, ir para a delegacia, levar a criança pro IML, ficar ouvindo o choro da criança. Eu fiquei perturbada, assim, meses com o choro daquela criança. E aí, a oração que eu faço para Deus, sempre fiz, foi o seguinte: Senhor, não tira a minha empatia pelo próximo, porque cada ocorrência daquela morre um pouco da gente, sabe? Porque não tem limite a maldade, Renata. É algo que, assim, você vê que a pessoa que não é doença, sabe? E aí tu fala, cadê os políticos, cara? Pra botar uma prisão perpétua, sabe? Pra botar a pauta que realmente importa. Eu falo sobre mulheres. Hoje em dia, na sua opinião, essa lei frágil que nós temos com relação à segurança pública, isso pode ser um grande atrapalhador, inclusive, da missão de vocês? Com toda certeza. Com toda certeza. Quando o político não faz o papel dele, da segurança pública, não faz política pública para a segurança, a culpa é do policial. Não, a culpa não é nossa. Eu já prendi vagabundo com 70 passagens. A gente prende 70, a justiça solta 71. Então a culpa não é do policial. Hoje, graças a Deus, com acesso à internet, podcast, rede social, a população está acordando. Tanto que nós tivemos uma aprovação de quase 90% na mega operação da Penha. 2 moradores da comunidade. Não estou falando de fora da comunidade. É quem sente na pele a opressão do tráfico. Então, assim, não adianta o polícia dedicar a vida, o sangue. Eu deixo minha família em casa, os policiais deixam os familiares em casa para proteger cidadãos, se a justiça não ajuda, se a política não ajuda. É um conjunto. Segurança pública é dever de todos, inclusive do cidadão. Inclusive do cidadão. E você colocou muito bem. Você disse esse índice de aprovação aí com relação ao cidadão relacionado à polícia, mas em determinado momento, muitas das vezes, o cidadão era contra a própria polícia. Sim. E a polícia militar, principalmente, é que está ali na linha de fronte, que está ali na linha de frente. E como que você vê isso? Muitas das vezes, você dando a sua vida para salvar o cidadão e ainda ter a crítica com relação ao trabalho. Por que eu comecei, a gente abriu o programa Eu Te Agradecendo? Porque hoje, depois de 10 anos, eu vi algumas mudanças, né? Eu senti algumas mudanças até de rede social, com esse trabalho que a gente faz aqui. Eu entendi hoje, né? Eu sou cabo, que mais importante que a guerra bélica ao fronte é a guerra das narrativas informacional, Renata. Há anos a polícia é demonizada, há anos a nossa cultura assiste novela botando Cauã Raymond, que é um galã lindo, maravilhoso como bandido, e o polícia como corrupto, truculento, barrigudinho, que rouba todo mundo. Então, como que nós crescemos com um estereótipo
da segurança pública e do vagabundo. As pessoas acham que a cultura não interfere. Esses MCs são o braço do marketing do Comando Vermelho. Oruan, Pose. É isso que está influenciando nossas crianças, nossos adolescentes. Isso tem que acabar. Liberdade de expressão tem que ter um limite para apologia ao tráfico, ao narcoterrorismo. Não pode normalizar, não pode romantizar. E aí a criança, nós crescemos vendo em mídias fechadas, porque não tinha rede social como tem hoje. Acreditando o quê? Ah lá, polícia. Tanto que assim, tem algo que eu repudio toda vez na rua, eu de serviço, chega um pai, a criança passa chorando, ah lá, eu vou falar com a polícia para te prender. Eu venho abaixo, olho no olho da criança e falo assim, ó, a tia não vai te prender, a tia só prende bandido. Porque como que essa criança vai crescer pensando o quê do policial? Exatamente. Que a gente prende criancinha? Então, assim, chorou, a gente tem que mudar. Fez alguma coisa, a polícia vai prender. Então, a gente tem que mudar, não é só lei não, Renata. É a nossa cultura. Acabar com isso. Então, a gente precisa, assim, educar aqui, ó, com rede social. Porque não existiu a figura do policial sentar aqui e falar a nossa versão. Não existia isso. A gente tomava porrada quieto. Tanto que depois da mega operação, no dia seguinte, vieram um monte de tubarão nadar aqui, de Brasília, para pegar um erro, para dizer que aqueles cento e cacetada narcoterrorista lá sem roupa, que retiraram a roupa 120, deles, 122, eram vítimas da sociedade, tadinhos. Tava dentro da mata fazendo o quê? Com roupa guile de mata. Que o Bop pegou eles lá, fez o cinturão, tava fazendo o quê? Brincando? Piquenique? Não, tava com armamento de guerra, roupa de guerra. E hoje o policial recebe o apoio necessário do Estado? Então, tem muita coisa para mudar, né, Renata? Nós temos um suporte básico. O policial, ele não tem um suporte jurídico. Não tem. Todas as vezes que eu precisei responder, que é normal um policial fazer uma ocorrência de vulto, você responde inquérito, você vai prestar depoimento. Quer dizer, você mesmo cumprindo o seu trabalho, de repente há um confronto, por algum confronto aquele teu negócio. Ou você está ali para matar ou para morrer. Sim. Você mata. E aí você ainda responde. No caso, a gente não mata, a gente reage à injusta agressão. A legítima defesa. Exatamente, né? Como eu falei, nós somos os profissionais. Então, essa narrativa de que polícia entra atirando é mentira. É mentira. Vamos deixar isso bem claro. Vamos deixar bem claro? Bem claro isso. Por quê? Porque ainda existe muito disso. Não, o policial entrou na comunidade atirando. E aí, é o que eu tô te falando. Não, porque o policial, desculpa, Monique, te cortar, mas o policial matou, todo mundo sabe que aquela criatura é bandido, mas aí não, estava trabalhando, trabalhador. Me fala um pouquinho sobre esse tipo de situação. Então, por que eu tô te falando? A guerra bélica pra gente é fácil, Renata. O polícia tem sangue nos olhos. A gente tem algo dentro da gente. Eu falo que Deus constituiu autoridade na terra pra gente. É algo que eu não consigo te explicar em palavras, a nossa vocação. Se falar, tem 1000 bandidos lá, tem 20 polícia, nós vamos entrar e nós vamos pegar todos. Ou empurrar eles. Só que não permitem, não deixam, não querem, tá? Não querem, te dou a certeza que não querem. Agora, por que eu te falo que é a mais fácil? Porque no dia seguinte que vem as narrativas, direitos humanos sobe a comunidade lá para tirar foto, fazer o sensacionalismo, as grandes mídias reportam isso, a galera da esquerda vai lá contemplar isso, batem na porta de morador, do pai daquele menor que foi morto ali em combate, oferecem até dinheiro para aquele pai ir com placa de justiça. Matou meu filho que era estudante. Como que os direitos humanos agem em prol do policial? Eu nunca vi direitos humanos em enterro de policial. Eu não vi direitos humanos na casa da esposa do Felipe, do piloto Felipe que faleceu. Eu perco amigos o tempo inteiro. Eu nunca vi direitos humanos ir lá. É como se nós não fôssemos humanos. É só um Estado? Só representa o Estado?
E a mãe que tem por trás da farda? E o pai? E a filha? E a irmã? Não existe? Então, assim, no dia seguinte entra a guerra da narrativa. Aí, depois da guerra da narrativa, Renata, nós temos a guerra judiciária, que é terrível para o policial, que é como eu te falei. Quando a política pública não dá certo, cai no colo da gente. E a corda arrebenta para o lado mais fraco, que somos nós, que estamos no fronte. Então, a gente precisa de um respaldo jurídico, a gente precisa de um Estado que proteja o policial para a gente trabalhar tranquilo. Porque senão a tropa trabalha desmotivada. E aí quem sofre a consequência é você, cidadão. Exatamente. Então é importante que o cidadão saiba desse ciclo. E como é lidar com essas críticas e julgamentos feitos por pessoas exatamente sem conhecimento da realidade das operações. Sim. Então, antes, como eu te falei, a gente engolia seco e ficava quieto. Agora a gente tem isso aqui, ó. Agora eu respondo. Agora eu tenho Instagram, respondo quem fala besteira em mim, em mídia, na televisão. Não quero saber. Agora, meus amigos, minha farda, tem quem defenda. Sabe? Então, assim, eu sou voz não só para as mulheres. Sou voz para a segurança pública, que vai fazer bem para a sociedade. Então, a gente precisa se levantar e combater essa guerra de narrativa também. E a judiciária, nós temos uma Constituição que é escrita no Alice no País das Maravilhas. E a atividade policial é completamente diferente. Aí, quando junta na ocorrência, dá problema. Porque o policial ele não consegue nem responder juridicamente o que ele praticou. Porque na Constituição é tudo ilegal, é tudo proibido, é tudo... Aí o policial vai preso, às vezes, por falta de conhecimento técnico da própria Constituição. E a gente não tem o respaldo jurídico, não tem ninguém do Estado que fala assim, ó, opa, aqui, ó, policial, vem cá, você fez a ocorrência, vem cá, deixa eu te direcionar, deixa eu te... Não tem, Renata, não tem. Ô, Monique, hoje vivemos uma guerra civil, isso aí é fato, todo mundo sabe, aqui no Rio de Janeiro. E o que falta exatamente para o Rio de Janeiro voltar a ser, ou tentar a ser, uma cidade segura? Eu não tenho como te dar uma solução do problema para a segurança pública. Segurança pública é algo complexo e profundo. E tem muitas camadas. Mas tem muita coisa para melhorar. E quando eu falo para você sobre a questão da cultura, tem que começar lá embaixo, na raiz. Vamos começar a educar realmente nossas crianças, botar ela, dar acesso à cultura, lazer, esporte. Mas segurança pública não se faz só com isso. Também precisa do combate, do enfrentamento imediato. Porque aquele cara que está lá em cima traficando, qual o plano de ressocialização que nossos políticos dão? Nenhum. Então a gente tem que trabalhar na base, educação, cultura, e um controle de natalidade, né, Renata? Exatamente. Que a galera da esquerda não gosta desse assunto. Fala que é inconstitucional, que você não pode controlar. Mas eu faço um trabalho no meu Instagram até de resgate de crianças abandonadas, com os pais dependentes químicos. E como que é isso? Fala um pouquinho desse seu trabalho. Tá, deixa eu finalizar que toda vez que eu chego nessas ocorrências, sabe o que eu vejo que é um dos problemas? Eu pergunto, por que você tá com essas crianças se você não tem condição? Bolsa Família. A Bolsa Família virou um problema para virar refém as crianças. Eu sou a favor do Bolsa Família para quem está em estado de miséria, só que o que nós estamos fazendo para tirar esse povo do assistencialismo? Tá dando capacitação depois? Não. Tá dando um prazo para sair daquela miséria? Não. Parece que querem um povo cada vez mais miserável, cada vez mais ignorante intelectualmente, para poder ser um voto de cabresto. Então, precisamos implicar esse senso crítico no brasileiro, tá? Então, tem que dar educação para o povo começar a raciocinar e pensar. Aí essas crianças ficam sofrendo porque os pais pegam Bolsa Família para beber, usar droga.
E aí ninguém quer trabalhar mais. Um emprego hoje com salário mínimo não presta, porque se você tiver 6 filhos é mais do que um salário mínimo. E aí essa família vai querer sair daquela miséria e pobreza? Não vai. Então a gente precisa de uma solução para tirar esse povo da miséria. Agora, fala um pouquinho agora desse seu projeto, como que funciona. E outra coisa, eu percebo que tem algumas comunidades que trabalham exatamente com... Tem esse assistencialismo, tanto cultural quanto educacional, e você que está ali mais de frente, mas não está de frente, como que você vê? Você vê que realmente você consegue perceber, na verdade, que essas crianças que participam desses projetos, elas não vão para o lado marginal da sociedade, ou às vezes acontece de mesmo com todo esse assistencialismo, elas irem para o tráfico, enfim, seguirem o outro lado enfim, irem para a bandidagem, para a criminalidade mesmo. Eu estou há 9 anos em UPP, então eu vi de perto ali algo que era totalmente fora da minha bolha. Eu vi a realidade de comunidades, por exemplo, UPP Prazeres. Lá em cima tinha a casa de pau a pique e lá embaixo mansões de milhões. E muitas das vezes crianças que nunca foram à praia, morando no Rio de Janeiro. De fato, é outra bolha. A gente tem que parar de pensar dentro da nossa bolha. E começar a perceber a bolha do outro. Para a gente fazer política pública para todo mundo. E o que se percebe ali dentro? Qual é a chance daquelas crianças que estão vendo vagabundo armado, andando com ouro no pescoço, pegando as meninas mais bonitas da comunidade, ele não querer ser aquilo? Ouvindo MCs, enaltecendo esses vagabundos. O Estado precisa entrar nesses lugares, Renata. A gente precisa retomar nosso território. Falam sobre perda de soberania para os Estados Unidos. Já perdemos a soberania para o narcotráfico. E cadê? Qual o plano de retomada de território? Para essas crianças terem a possibilidade de o Estado entrar, de fato. Porque a UPP, quando entrou... O plano era o UPP entrar, pacificar e o Estado entrar. E não entrou. Quando o Estado não entra, a bandidagem... Não entrou. Aí sabe o que aconteceu? Dela. Começaram a botar os polícia para dar aula de jiu-jitsu, reforço escolar. Isso não é função da polícia militar. Isso é função do Estado. E aí começou a dar problema, que os vagabundos começaram a voltar e começou a ter confronto novamente, porque o Estado não entrou. Sabe o que falta de verdade? São políticos que parem de vaidade de dar continuidade a um projeto que está dando certo. O que acontece? Era um governador e ele implantou o projeto, né? De UPP. Tá, o governador saiu. O outro governador que chega, ele não dá continuidade ao projeto porque não foi ele que fez. Isso acontece demais. Muito. É o tempo todo. É o tempo inteiro. Todo. Isso dificulta a nossa evolução. Porque aí ele para de botar o dinheiro onde estava dando certo e cria um projeto dele para enaltecer o nome dele, para ele se reeleger. Então falta pessoas de fato muito mais comprometidas com o povo, com a sociedade, que queiram fazer a diferença mesmo, sabe? Eu falo assim... Dá para dar certo. Rio de Janeiro tem jeito, mas precisa de pessoas dispostas a se dispor. Porque é um sistema que você vai ter que bater de frente. E aí, vai ter coragem? Ou vai entrar e ser igual a todo mundo? Bom, é uma pergunta até... você não tem medo desse tipo de combate que você fala agora? Porque é uma mulher que tem que combater o crime. E combater, muitas das vezes, políticos, porque não é só o criminoso. Muitas das vezes é quem está acima do crime. E a gente vê hoje políticos sendo presos por associação criminosa. Não tenho, Renata, não tenho. Deus me deu o espírito de ousadia, eu tenho medo de ser omissa, omissão mata. Como que eu, com o Instagram com mais de 800 mil, vou ficar quieta, sem fazer a diferença na vida do outro? Só acumulando like para mostrar minha vida e acumular a vaidade? Não, eu vou usar. Se quiserem me parar, vai tentar. Eu estou vivendo o meu propósito, foi o que Deus reservou para mim. E que Deus me use para salvar vidas, ajudar mulheres, crianças, quem precise. Eu tenho muitas denúncias no meu Instagram.
E aí, como fazer com essas denúncias? Como que você tenta ajudar essas pessoas? Ajudo da maneira que eu consigo, tá? Porque eu tenho salário de cabo de polícia. Não sou rica. Então, assim, eu dedico o meu tempo, porque eu acho que hoje o que a gente mais tem de precioso na nossa vida é o tempo, que não volta. Então, eu recebo essas denúncias, eu tenho um grupo de voluntários no WhatsApp de psicólogos, psiquiatras, advogados, e eu coloco a demanda ali. Quando necessário, eu vou ao local, faço a ocorrência, porque é tanto desconhecimento de lei, de como agir, que às vezes meus seguidores não sabem nem o que fazer. E eu paro tudo que eu estou fazendo e vou lá. Como foi um caso de uma menor, não vou citar o nome dela, mas que estava escondida 20 e poucos dias na casa de uma seguidora e a seguidora me pediu ajuda. Olha, a situação é a seguinte, a mãe vendia ela para prostituição desde os 8 anos de idade, a menina só passava correndo na rua, vivia machucada e eu parei um dia para falar. E os irmãos também viviam em estado de miséria dentro da casa. As pessoas se reuniam, doavam roupa, mas a mulher, aquele cão, não é nem mãe, é genitora, não cuidava das crianças, crianças meio que sobreviviam, a maior cuidava da menor, enfim. E aí essa vizinha me pediu ajuda porque ela estava escondida. Eu falei, olha, ela é menor de idade, você não pode ficar com ela, vamos para a delegacia. Fui até lá, encontrei ela, fiquei 8 horas na delegacia fazendo ocorrência com ela, direcionando, falando o que iria acontecer. Ó, agora o Conselho Tutelar vai vir. E outra coisa, o Conselho Tutelar tinha denúncia desde 2013. E por que não fez nada? Não gosto de generalizar classe nenhuma. Tem muitos conselheiros maravilhosos que cumprem sua função. Assim como na polícia tem corruptos e tem a maioria que são honrados. Mas, cara, você lida com uma criança ali, a criança não sabe se proteger. Por que esse conselho não agiu antes? 2013 para 2026, olha quantos anos esse menor sofreu. Essa menor sofreu abuso. E ela era vendida, Renata. A mãe exigia que ela fosse na casa de um velho asqueroso, fazer sexo e trazer o dinheiro que era R$150. Tu pensa. E vamos combinar. Tem certos tipos de crime na sociedade que ele é tão nojento que a sociedade prefere fazer assim, ó. Nem olhar, nem procurar saber. Colocar à venda. Entendeu? Só que assim... E o que aconteceu com essa mãe? Vocês a mãe conseguiram? está presa. Eu fiz vídeo, porque tem coisas que só acontecem com pressão de mídia. Aí tudo funcionou. Os irmãos foram recolhidos, que não eram recolhidos. E essa mãe foi presa, um dos abusadores foi preso. E hoje, aí como eu ajudo? Hoje eu sou madrinha afetiva, financeira. Ela tem o tratamento dela psiquiátrico, psicológico. Então, quer dizer, além da sua função como cabo, você encontrou nas redes sociais uma forma de ajudar pessoas. E assim, eu não procuro nada, Renata. As coisas vêm até a mim, sabe? Elas me olham como referência, como ajuda, como força. É por isso que nós, mulheres, você também, com a tua força, com a tua voz, a gente não pode parar. Porque a gente levanta outras mulheres. Outros homens até. Eu tenho relatos também de muitos homens. Cara, você me inspira. Eu, como homem, sabe? Eu tava com meu sonho apagado. Eu vejo você treinando aí, correndo atrás. E como que é isso pra você? Cara, é muito Porque maravilhoso. você tem um lado onde uma parte, eu espero que uma pequena parte, que um dia a gente zere isso, da sociedade critica ainda a polícia. E uma outra que venera e começa a ver valor. Valorizar exatamente o policial, seja ele policial militar, seja ele policial civil. E como que é isso para você? Cara, é muito maravilhoso. A gente entra na polícia já sabendo e não querendo reconhecimento, mas é tão bom quando tem, sabe? E eu vejo que isso mudou muito em rede social. Eu tenho muitos relatos de podcast, Busson. Caraca, que maneiro, cara. Eu tinha uma outra impressão da polícia. E hoje, vendo vocês, o que a gente está fazendo? Humanizando a polícia, o que não era humanizado. Nós só éramos vistos como Estado. E hoje a gente traz essa humanização. E o cidadão se reconhece com a gente. Não, pô, legal, ela é mãe, ela faz comida,
Porque, de fato, a farda tem um peso muito grande, Renata. Muitos anos, aí vem da ditadura militar, essa imagem pesada de truculência, de violência. Na verdade, eu falo mais, veio lá com Dom João VI, né, que exatamente era aquela polícia real. Sim. Então, tem esse peso muito grande, tem. Carrega isso aí ao longo de todos esses anos. Tem, a farda pesa muito, eu falo que pesa muito, sabe? Não é só um pedaço de pano, ela vem com muitos estigmas, assim, e tu tem que estar preparado para isso, porque muda muita coisa, né? Ô Monique, vamos falar um pouquinho sobre violência contra a mulher, né? Que eu acho que isso também deve fazer parte aí da sua rotina, né? Mulheres sendo muitas das vezes violentadas, que antes se calavam, mas hoje começa a haver uma voz, mas às vezes nem com toda essa voz, nem com todo esse apoio, não evita que mulheres ainda sejam mortas, sejam assassinadas, sejam vítimas de feminicídio. Você, como mulher, como policial, como vê isso? E o que fazer para mudar esse tipo de crime ainda na nossa sociedade, que parece que cada vez é maior? Vamos falar um pouco, como é que eu sempre falo de cultura antes. Por que nós chegamos a esse ponto, né? A sociedade está em constante movimento, em evolução ou regressão. Eu acho que atualmente nós estamos regredindo como sociedade, estamos falhando feio. Então, assim, a mulher está sempre em conquista de espaço, de lugares. A mulher não podia trabalhar fora, a mulher não votava, a mulher não podia chupar um sorvete na rua, era crime. A mulher não podia ir ao estádio de futebol, e quando liberaram não podia comemorar. A mulher não podia usar biquíni. Então nós estamos conquistando aos pouquinhos nosso espaço, né? Nós temos uma cultura e uma sociedade onde o poder sempre veio do homem, e o homem vendo a mulher como objeto e posse. Então, por que eu estou falando disso lá de trás? Porque a gente carrega isso até hoje na nossa cultura, tá? E a gente reproduz isso dentro da nossa crença. Eu, como mulher, eu já reproduzi frases machistas. Ah lá, ó. Briga de marido e mulher não se mete a colher. Como é que fala? Mulher de honra não é solteira, tem que aguentar tudo. Eu cresci ouvindo isso. Mulher de verdade tem que aguentar tudo, tem que orar pelo seu marido. Então, a primeira crença é a que a gente cresce ouvindo ali dentro do nosso círculo familiar. Aí vem a crença religiosa. Por que eu estou falando isso tudo antes de chegar, de fato, na violência? Porque é o anterior, é o que a gente vem arrastando de anos. É todo um histórico. Todo um histórico. 2021, Renata, que o STF extinguiu a redução de pena de crime contra a honra quando um homem matava a mulher e dizia que matou porque a traiu. A pena dele era reduzida. Ou seja, até dentro das nossas leis, a gente sofria um machismo, uma posse. Como isso, se a mulher não está nem viva para se defender? E se a mulher não traiu e ele matou, falou que traiu para reduzir a pena dele? Então, as leis também são criadas baseadas na nossa cultura e crença religiosa também. Por que isso é muito forte ainda? Eu vejo vários relatos do cara matar a mulher e sair falando, ela me traiu. Porque, de certa forma, a sociedade ainda aceita isso. Traiu, coração de homem, de ninguém pisa. Tem mulheres falando isso, você vê nos comentários. Porque ainda é aceitável, entre aspas, porque a gente traz isso. Porque lá atrás, a igreja dizia que a mulher carregava a honra da família. Para quando a mulher traía, o homem mata para lavar a honra dele. Imagina se isso virar moda. Não vai sobrar ninguém na sociedade. Porque se trair está abrindo, né, precedência para matar o outro, o homem também trai, mulher também trai. Então, assim, tem que parar com essa questão. Que mulher não é posse de ninguém, não é terreno. A mulher é uma pessoa que ela tem direito, tem sua liberdade e escolhas. Então, quando você pega um feminicídio, se você reparar, ele tem o mesmo padrão, começa com controle. Então, se no seu relacionamento você se sente controlada, acuada, humilhada, você está vivendo uma violência doméstica. Só que é muito difícil a mulher perceber o ciclo de violência.
Eu sempre falo isso. Que eu, na comunidade, eu tô vendo o vagabundo de arma na mão. Eu sei que ele é meu inimigo. E quando ele dorme com você todos os dias? É pai dos seus filhos? É seu marido? Te jurou amor eterno? É difícil você acreditar que aquele cara é teu inimigo e ele pode te matar. E nós, como mulheres, precisamos parar de julgar umas às outras. A gente tem hábito de rivalizar, de julgar a outra. Você está falando exatamente sobre isso. Você é uma policial, é muito bonita. Gente, ela é linda pessoalmente. E como é lidar exatamente com esse estereótipo com outras mulheres? Porque ainda existe isso. Inclusive nas redes sociais, às vezes, quem vai te julgar não é o homem, é a outra mulher. Ela que vai falar, tá com uma ruguinha ali, engordou, emagreceu demais, e por aí vai. Como que é isso? Antes eu engoli, agora eu respondo. Respondo mesmo. Tem pessoas que acham que porque é rede social pode falar o que quiser. Então pode ouvir o que quiser também, o que não quer também, né? Então, assim, eu procuro ser educada. No início da rede social eu era mais grosseira, porque eu não entendia. Agora, assim, de certa forma, a gente está expondo a nossa vida ali. Então, você está sujeita a críticas. Mas também não quer dizer que eu não possa responder, né, Renata? É isso aí. Então, assim, graças a Deus, eu tenho poucos problemas com isso. É mais uma questão que eu vejo, assim, de não acreditar que eu sou combatente, porque o meu estereótipo não diz isso, né? É comum. Então, assim, e muito da opinião da pessoa é o que nós refletimos para ela, não é sobre mim. Sim, é sobre o que ela tem dentro dela. Né? Então, isso a pessoa, ela só transborda pro outro o que ela tem dentro dela. Se for só esgoto, ela vai... Fala aquilo que o tá coração cheia, está cheio. É isso então, aí. Quando a gente tem consciência disso, a gente leva de boa. Agora, com relação à Lei Maria da Penha, você acha que ela é suficiente para proteger as mulheres? Não está sendo. E o que falta para que esse tipo de crime, no caso aí feminicídio, que é um crime novo, venha a ser combatido de fato? O que eu acho que está atrapalhando muito no meio disso tudo, dessa causa, dessa pauta tão importante, é a bosta da ideologia. É essa coisa de direita, esquerda e ninguém resolve nada. Pegam as pautas importantes para fazer palanque político e no fim não resolve nada. É óbvio que eu luto pelas mulheres, mas eu sou a favor da justiça e do certo, tá, Renata? Eu acho que, assim, a mente do criminoso, ele age quando ele tá certo da impunidade. Medidas protetivas... É isso que eu tô falando. A gente tá numa constante evolução. Sim. Tá? Eu não posso falar que não funciona. Funciona até a página 2. Porque mesmo com ela, ocorrem os feminicídios, tá? Então, assim, eu acho que a gente está em evolução para melhorar isso. Só que eu sou mais tolerância zero, tá, Renata? Eu sou a favor logo de botar uma prisão perpétua para crime hediondo, ato de flagrante, crime, pedofilia e estupros. Porque eu ia te perguntar exatamente isso, que quais são aí os desafios na aplicação da lei. E uma lei frágil, muito frágil. E além da lei frágil, nós temos que ter reformas dentro das forças policiais, dentro do judiciário, porque muitas das vezes a gente tem a lei e ela não é aplicada da maneira correta. Um exemplo disso é o caso de Minas, que o promotor absolveu o desgraçado de 32 anos, que era casado com uma menina de 13. E a mãe aceitava, até a criança aceitava, sabe por quê? Porque era pobre e o cara dava tênis, dava roupa, dava condição social para a criança e a criança acha que aquilo é normal, ela nem sabe da Constituição. Então, mesmo sendo estupro de vulnerável abaixo de 14 anos, o promotor tentou... Como é que é isso? Então, a lei existe. E ela não foi aplicada? Ela não foi aplicada, isso. Então, não é só criar lei. Agora, o que precisa mudar com urgência no combate com relação à violência contra a mulher? Eu acho que tem que botar uma pena mais dura aí. Dura mesmo. Para feminicida, prisão perpétua. É isso que eu tô falando. Coloca uma pena onde o vagabundo vai ficar preso. Sem saidinha... sem audiência de... E assim, a gente tem um grande problema na segurança pública, que é a reincidência.
Cara, o cara praticou o crime pela segunda vez, acabou. Bota uma pena de 70 anos aí, não precisa nem ser perpétuo. 70 anos recluso mesmo, agarrado. Acabou. Então quem fez a primeira vai fazer a segunda? Não vai. Por quê? Porque a mente do criminoso ele bota na balança. Tá compensando ser vagabundo, Renata. Então, enquanto compensar, a gente precisa encarecer o crime. Tá barato ser criminoso. Tá muito vantajoso. E ele pensa isso. É a oportunidade, vantagem e a cultura. Ele tem a cultura ali no meio da comunidade. É normal fazer aquilo? Pode, ele vai fazer. Tem oportunidade? Tem polícia ali? Não tem? Vou fazer. E tem a vantagem, vou ficar preso 1 ano. E muitos pensam exatamente isso. A mente do criminoso. As saidinhas, sim. Vou sair, não vou voltar. Mas vou colocar ali a tornozeleira eletrônica, que não vai adiantar. Se você pegar e estudar a básica, criminologia básica, você vai ver que a mente do criminoso é assim. Ele coloca realmente na balança. Então, tá barato. Sai barato ser criminoso hoje no Brasil. Então, se você começar a botar esse crime caro, ele vai pagar realmente com a liberdade dele, ele vai pensar 10 vezes antes de fazer. Tem uma pesquisa de um professor universitário que ele foi para dentro do presídio e fez uma pesquisa com quase 300 detentos. E aí ele fazia a seguinte pergunta: o que te levaria a não cometer o crime novamente? Tu acha que foi educação? Oportunidade de trabalho? Não. Foi prisão perpétua e pena de morte. Foi quase unânime. Então, prorrogora o que eu estou te falando sobre a compensação. Até eles têm medo de prisão perpétua e pena de morte. Mas você acha que aqui no Brasil uma prisão perpétua funcionaria? Funcionaria. Ou a pena de morte? A pena de morte, eu acho que nós somos imaturos ainda institucionalmente. Mas a prisão perpétua funcionaria. Se você pesquisar em outros países... Eu ia te falar exatamente isso. Que países, por exemplo, como os Estados Unidos, onde alguns estados existe pena de morte, existe prisão perpétua, crimes hediondos Sim. acontecem, Sim. apesar de toda a pena. Sim. E aí? Então, eu estava estudando um pouco como que funciona isso em outros países. Nos Estados Unidos, a prisão perpétua não é assim, você foi condenado e tu vai ficar lá o resto da vida. Não, a cada 15 anos existe uma revisão de pena. Então, eu fui preso, não sei, o comportamento tá bom, está trabalhando, tem que botar essa galera aí para trabalhar também, para pagar os próprios custos. E depois de 15 anos, é revista essa pena. Se ele pode ser reinserido, diminuir a pena. Então, não é da maneira como a gente pensa, né? Ignorante aqui, prendeu, vai ficar o resto da vida. Ou aumentar para 60, 70 anos. Que, de certa forma, o cara vai morrer lá dentro mesmo. Só que, assim, a gente também não tem presídio suficiente. Então, precisa de construção de penitenciária de segurança máxima, tá? Porque a audiência de custódia, o que a lei diz, que a audiência de custódia é colocada porque não tem vagas em presídio. Então, vamos criar vaga. Aí, ao invés de dar benefício pro vagabundo, você cria vaga. A audiência de custódia, como você vê hoje? Péssimo. Péssimo. Principalmente para quem é reincidente. O cara já agrediu 2 vezes a mulher. Você acha que ele não vai fazer a terceira? Teve um caso, acho que foi em São Paulo, não sei se vocês viram, a mulher na plataforma do metrô, andando, o cara veio do nada, começou a espancar ela, soco, chute no rosto, quebrou o maxilar da mulher. A mulher internada, ela não pôde ir lá prestar o depoimento. Ele foi solto na audiência de custódia, pô. Foi tentativa de feminicídio. Não foi assalto. Tem as imagens. Hoje, quais são os crimes mais comuns contra a mulher? Tentativa de feminicídio, a violência psicológica. Como não é uma agressão física, ela é mais difícil de ser combatida. De ser combatida, de ser provada. De ser provada, né? Então, a violência psicológica, normalmente a física é a última, né? Mas você vê os números, quase 1.500 feminicídios ao ano, e essa questão da violência doméstica é subnotificada, Renata. Só 30% das mulheres denunciam. Era exatamente a pergunta que eu ia te fazer. Por que hoje, 2026, ainda as mulheres têm essa dificuldade de fazer uma denúncia?
Porque denuncia, tem medida protetiva e mesmo assim o cara vai lá e mata. Simples. A mulher não tem segurança, ela tem medo. Ela tem medo. Então, o que eu ouço de relato de denúncia. Busson, como que eu vou denunciar? Às vezes o cara tem arma dentro de casa. E como que essa mulher vai fazer? E como que ela vai fazer? E muitas das vezes a mulher é mãe atípica. Teve uma que não era nem aqui do Rio de Janeiro, era do Nordeste. Casou com um pastor, virgem, tudo bonitinho. O pastor agredia ela. Com muito sufoco, sem a mãe e o pai falar com ela, ela separou. Aí que eu te falo da crença. Às vezes a própria crença te prende naquele ciclo de violência e te leva à morte. Tá? Então sejam corajosas, tomem coragem, mesmo contra todos, mantenham-se vivas. Ela casou com um outro rapaz da igreja depois de um tempo, e esse rapaz também praticava violência. Só que ela teve 2 filhos, 2 atípicos. Eu falei, e as coisas que ela me contava dele bater a cabeça dela na parede, isso da igreja. Eu falei, você está correndo risco de vida, você precisa sair daí. Ela falou assim, eu vou para onde com 2 crianças atípicas? Se eu não consigo nem trabalhar, como que eu vou sustentar meus filhos? E aí? O que o Estado faz para proteger essa mulher? Porque criar a lei é bonitinho, misoginia, desculpa, não funciona. Dá um suporte real para essa mulher sair desse ciclo de violência. Criam-se aí casas, abrigo para mulheres que precisam, que estão em extrema vulnerabilidade, fugir. Dá um auxílio para essa mulher, igual tem Bolsa Família, para ela se manter pelo menos 1 ano, 2 anos. Dá um suporte para ela se sustentar de dentro de casa, um equipamento para vender algo, sei lá, tem que criar algo real para ela sair realmente, de fato, do ciclo de violência. Porque o resto para mim é penduricalho. Não vem com essa lei lei da misoginia. Tá protegendo a mulher que foi espancada em São Paulo, essa lei? Não tá. Não tá, Renata, não tá. Não tá. Não tá. Então vamos começar a trabalhar e raciocinar. Não é ficar militando em cima de lei penduricalho, não. Que eu defendo mulher. Mas é o que eu te falei, eu também defendo o justo. Porque tem muita mulher sem vergonha que faz denúncia caluniosa. Que eu também acho que também tem que aumentar a pena. Isso. Tá? E aí? Já aconteceu de você pegar exatamente não só denúncias caluniosas, mas como a mulher, o outro lado, como de vez em quando acontece, ela se autoflagelar e culpar o homem. E às vezes, muitas vezes, o homem nem tem culpa. É o que eu te falo, o grande perigo da ideologia estar no meio disso tudo é de descredibilizar a pauta e criar mais essa rivalidade entre gênero, entre homem e mulher. Daqui a pouco o homem não vai querer chegar perto da mulher. E aí estão acabando com tudo, com família, com casamento, com tudo. Então a gente precisa ter cuidado e o senso crítico para isso. Também tem que aumentar a pena para denúncia caluniosa. É crime. Porque acaba com a vida do homem também, Renata. E quando tem separação com criança no meio, muitas mulheres usam os filhos contra o homem. Eu tenho um policial amigo meu que eu estou ajudando, que a mulher usa os filhos para desgraçar a vida do cara. Que ele é apaixonado nos filhos e ela fez a denúncia contra ele e não deixa os filhos chegar perto dele e é mentira. E aí? E como é que prova que é mentira? E quando provar que é mentira, vai acontecer o que com essa mulher? Nada. Nada. Aí que eu te falo. Também é uma mente criminosa dessa mulher. E a lei da compensação, vou fazer, não vai dar nada. As leis estão só defendendo mulher. O problema é que, às vezes, o perigo dorme ao lado, né? Ao lado. Mentes criminosas, você está dormindo com o seu inimigo. Dormindo com o inimigo. Exatamente. E você falou agora, criança, a gente já tinha falado sobre pedofilia, mas só para a gente pincelar aqui um pouquinho, existe uma rede internacional de pedofilia. E muitas das vezes, o pedófilo, como você deu o exemplo anterior, às vezes é o pai, é o responsável, às vezes é o vizinho, às vezes é um primo. Quais os cuidados que as famílias devem ter quando se tem criança em casa? Como então, um todo. Falar de pedofilia é algo, como eu te falei, que dá aversão a muita gente, né? Mas é necessário. Principalmente também com tráfico de crianças, são 60 mil crianças desaparecidas no ano.
é um número assustador, tá? Depois a gente entra nesse assunto. Mas assim, a pedofilia, mais de 90% dos abusadores, dos predadores, é do círculo de ambiente de convívio da criança. Então pode ser familiar, pode ser amigo da família, pode ser o tio da rota, pode ser o inspetor da escola, tá? Então, assim, a gente precisa orientar nossas crianças se ela tiver uma certa idade já de entendimento. Eu, desde pequeno, sempre orientei minhas filhas a parte do corpo que ninguém pode tocar na hora de ir ao banheiro. Então, a gente precisa orientar nossas crianças. É um assunto que muitas das vezes os pais não querem falar, mas é preciso, tá? E a gente tem que ter atenção até com os nossos familiares. Eu nunca gostei nem de pai trocando fralda das minhas filhas. Não precisa, deixa que eu troco. Sabe que eu vejo tanta maldade na rua que eu sou meio até bitolada em casa com minhas filhas. Então, assim, tem que prestar atenção. Você vê a realidade. Veja a realidade. E vamos falar de algo aqui que é muito importante, que eu quase não vejo ninguém falar, que é a violência secundária. Dentro do ciclo de violência doméstica, se houver crianças... Eu ia te perguntar, o que é essa violência secundária? Vou te explicar. A mulher vive a violência doméstica. Muitas das vezes ela já está fragilizada psicologicamente, ela já está na dependência emocional, que a dependência emocional é quase uma dependência química. É reações bioquímicas cerebrais que mantêm aquela mulher, mesmo ela já sabendo que ela está numa situação ruim, correndo risco, ela às vezes vai e volta por causa dessa dependência. Aí existe uma criança no meio disso. A criança já está vendo todas aquelas agressões, muitas das vezes também é agredida. E aí, vamos naquela questão, às vezes esse agressor, esse predador, abusa do próprio filho ou do enteado e a mãe sabe. Isso é uma violência secundária, com estupro ou não, tá? Então a mãe finge que não sabe para não perder aquele macho predador, e quando a criança toma coragem de denunciar ou alguém denunciar, ela fala, é mentira, ele é incapaz de fazer isso. Eu já peguei ocorrência assim. A minha vontade foi de dar uma surra nela. Por quê? Você entende o que é? É pilantra, é safado igual a ele. Mas a mulher tá ali sofrendo a violência e ela tá achando que é normal o filho sofrer também. E para não perder o marido, às vezes é o pai da criança, Quer gente. dizer que aquela criança, ela tá no meio de duas mentes criminosas que eram para protegê-las. que eram exatamente com essa função de proteção. Isso aí. Estão ali. E aí, Renata, quem que vai ser a proteção dessas crianças? Quem vai ser a proteção? Nós que temos que falar sobre isso, que temos que exigir que esses políticos façam algo a favor disso, porque a criança não tem maturidade, ela não vai pegar a placa e ir pra rua protestar, medo, não. porque muitas das vezes, olha só, elas são ameaçadas, É Monique. extremamente fácil você amedrontar uma criança. É só você falar assim, vou matar a tua mãe. Acabou, ela não vai abrir a boca para falar. E aí a gente vê a nojeira de alguns comentários falando assim, mas já tem 12 anos, ela gosta. Mas já tem corpinho, ela que se insinuou. E aí a criança se adapta com aquele ato sexual. Começa até, às vezes, sentir prazer e ela acha que aquilo é normal. Ela cresceu vivendo aquilo. E aí ainda a gente tem essa cultura, tá? De culpabilizar a vítima. Seja ela criança, mulher, homem. Lá também a roupa que ela estava usando. E quando é bebê? Porque é bebê sendo 4 horas de vida sendo estuprada. É a mulher parindo anestesiada, com a anestesista botando o órgão genital na boca. É a senhora de 85 anos morta e abusada. Então, assim... Foi abusada e morta. Não me venha com desculpinha. A culpa é do predador. Não tem que ter pena de prisão perpétua? Tem que ter. Tem que ter, Renata. Só assim eles vão parar. Vão segurar. Isso pra mim é instinto animal, não é doente, não. É instinto animal, é ruim. Castração. Castração não adianta nada. Faz com dedo, faz com objeto, faz qualquer outra coisa. Não vai segurar o instinto, é o que eu tô te falando. É a balança, o crime tá barato. Vamos encarecer isso? Eu te garanto que os números vão cair. Monique, você falou de crianças desaparecidas, né? E parece que são mais de 60
crianças por dia, 24 mil mês, né? Por ano, 24 mil por ano. Então, assim, uma coisa muito doida, muito assustadora. E como que costuma acontecer esse tipo de situação de desaparecimento? Parece que em aeroportos, Sim. pais têm que tomar um cuidado Muito especial. cuidado, cara, é assustador. Se você der uma pesquisada, der um Google aí, você vai ver. Porque aeroporto você fica muito distraído, é muita gente, né, na rotatividade, muitas malas, e você tá ali distraído fazendo um check-in, um check-out, aí acaba, quando tu olha pro lado, cadê a criança? E os sequestradores estão disfarçados de mala, dopa a criança, bota um medicamento no rosto para apagar a criança, enfia lá dentro da mala, leva para o banheiro, raspa a cabeça dessa criança, troca a roupa da criança e quando tu vê já foi embora. E aí já era. Dá uma pesquisada nos vídeos. É aterrorizante. Aterrorizante. Na rua também. Saída de escola. Saída de escola. Eu já vi um vídeo também de um rapaz que ficou no portão de grade e ficou com doce, a criança estava meio que brincando no quintal, sozinha, e a mãe lá dentro. E ele ficou ali oferecendo doce e ela foi. Quando ela chegou na grade, ele agarrou e foi subindo ela pela grade, e a mãe chegou na hora. Então, que loucura, gente, nem dentro de casa. Nem dentro de casa. Eu costumo falar, Renata, que nós temos o hábito de achar que o crime está bem longe da gente. Que não vai acontecer com a gente, não vai acontecer na nossa família. E aí acaba acontecendo por descuido ou falta de prevenção. Então, tem que acreditar que pode acontecer. Assim você vai tomar as devidas precauções. Então, assim, e é um problema que nós temos de criança desaparecida, porque não é obrigatório você ter identidade digital para criança. Então, muitas crianças não têm a digital registrada. E quando é achado corpos de criança, muitas das vezes você não consegue identificar quem é, porque não tem a digital registrada. Então ela continua para os pais desaparecida. Olha que problema que a gente tem. Que loucura. E ninguém fala disso. Ô Monique, agora para a gente finalizar aqui um pouquinho sobre violência urbana no geral. Hoje, atualmente, quais são os tipos de crimes urbanos que mais nós temos aqui na cidade do Rio de Janeiro? São assaltos a pedestres, assalto a ônibus, assalto à residência. E quais os cuidados que a população, no geral, tem que ter? Então, eu falo que os crimes de rua, que é roubo de celular, assalto, ele é um sintoma do crime de dentro da comunidade da facção. Se a facção, a comunidade está forte ali, então o crime na rua também vai estar alto. Quando a gente combate dentro da comunidade, é como um câncer. Ele vai secando, vai diminuindo. Então, assim, não adianta a gente combater os crimes de rua e não combater o território que a gente já perdeu. Por isso a importância da retomada de território. Para não ter saída para eles. Vai zerar o crime? Não, mas vai diminuir, vai ter um controle. Então, assim, nós temos alto índice de latrocínio, alto índice de homicídio, mas esses crimes de menor, de roubo de celular, ele diminui se a gente combater o tráfico, a facção da comunidade. Entendeu? Então, a gente precisa ir na raiz do problema. Tá? Então, por isso que assim, eu sempre bato na retomada de território. Como que se faz isso? Combatendo, tendo mais efetivo, tendo ajuda do governo federal, das Forças Armadas, intervenção militar. Como está o efetivo hoje da Polícia Militar? O suficiente? Não. É em torno de 40 mil, tá? E é como se fosse um policial para cada 100 mil habitantes. É um troço assustador. Mas, como eu te falei, que um dado assustador. É um dado assustador. É um dado assustador para qualquer cidadão. Como eu te falei que segurança pública é responsabilidade de todo mundo, então acaba que o Estado fica jogando para o governo. Aí o município joga para o Estado. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que parar de vaidade e juntar forças. Nós não tivemos ajuda do governo federal na mega operação no Complexo da Penha. Se a gente tivesse aqueles blindados da Marinha... Que foi pedido 3 vezes e negado...
não teria morrido tanto policial, talvez. Não teria morrido... Até morrido tanto vagabundo. Teria sido só prisão. Mas a pessoa que não tem noção o que é uma barricada de trilho de trem pegando fogo, vermelho embrasado, tu perde 1 hora para passar dali. Aí tu perde o chefe da comunidade, porque dá tempo dele fugir. Então precisa ser responsabilidade de todos, tá? Guarda municipal, na minha opinião, todos armados. Treinem, façam um estatuto próprio, cada um sabe o seu devido dever, aonde trabalhar, aonde atuar. Precisamos de efetivo para a retomada de território. E todos os entes juntos. Isso. A união faz a força. A união faz a força. Para a gente voltar a dar dignidade para esses moradores de comunidade. E, consequentemente, o crime no asfalto vai melhorar. Porque hoje o cidadão... Não tem paz. Não tem paz. Não o tem cidadão paz. Carioca realmente não tem paz. Está vivendo um momento terrível. Eu já vivi vários momentos de UPP dentro de comunidade. Eu vivi uma comunidade onde acabou a UPP, foi retirada de lá. De morador pegar na minha mão e chorar. Meu Deus, vocês não podem sair daqui. Por quê? Enquanto nós estávamos ali, existia uma paz, né? Por mais que tivesse confronto, às vezes, naquela redondeza onde estava a nossa base, onde a gente transitava, voltou a liberdade de ir e vir, Renata. Eles perdem. O morador não tem o direito de sair e voltar a hora que quer. Não Monique, tem. Você é uma mulher forte, guerreira. Obrigada. E é religiosa, é evangélica. Fala um pouquinho. Deus na sua vida, o que significa? Tudo. Tudo. E assim, eu sempre fui crente, eu só não sabia disso. Porque meu coração sempre foi voltado, como eu te falei no início, para ajudar o próximo, né? Eu acho que Jesus veio ao mundo para ensinar isso a gente, ao amor ao próximo, mas ele também foi combatente, ele também teve combate, né? Precisou ser firme, ser corajoso. Então, assim, quando eu entendi que a minha vida é viver com propósito, nossa, é tudo diferente. A gente lida com mais facilidade aos desafios, aos problemas, sabe, Renata? Porque você tem certeza que você tem um Deus, tem um Pai ali que tá te amparando. Que não adianta, podem tentar te derrubar, pode tentar te difamar. Que quando você tá com o coração disposto a viver o propósito, Deus vai te colocar no lugar que Ele quer, independente se queiram ou não. E aí nossa vida fica tão mais leve. Engraçado, há uma dualidade na sua personalidade, que é a guerreira e essa pessoa... Guerreira Xena. Anjo Gabriel. Anjo também é guerreiro, anjo é da espada. Nossa, São Miguel Arcanjo está aí, inclusive, para nos proteger. Isso aí. Agora, deixa eu te fazer aqui uma outra pergunta. Muitas mulheres, muitos homens sonham em entrar para a Polícia Militar. Qual o seu conselho? Estudar. Vamos estudar e ter noção que a gente precisa abrir mão de muitas coisas. Tudo é etapa, tudo você precisa ter um sacrifício. Ah, mas é um concurso de ensino médio. Mas não é fácil. Se fosse fácil, os 110 mil inscritos passariam. E no meu concurso foram 110 mil inscritos, só passaram 10 mil, depois da redação caiu para 6 mil. Então não é tão fácil assim. E eu fiquei estudando até abrir 2 anos e meio, quase 3 anos, porque não abria o concurso. E passei de primeira. Mas assim, deixei de ir, na época eu não era cristã, deixei de ir pra noitada, deixei de beber a cervejinha, deixei de ficar na rua, até de curtir aniversários, porque eu estava focada no meu propósito. Muitas pessoas olham a gente no glamour da profissão, que não é só glamour, tem o ônus. Ah, tem. Que ônus, né? E não quer pagar o preço. Tem que fazer o que quer, tem que fazer o que não quer, tem que fazer o que precisa. Porque senão você não chega no seu objetivo. E vida de concurseiro não é fácil, porque normalmente o concurseiro ele tá ferrado de grana, Renata. Eu ouço muitos relatos no meu Instagram falando, Bussão, eu tenho uma filha, meu sonho era ser policial, mas eu achava que não era possível. Quando eu olhei para você ouvir sua história no podcast, eu já era mãe, eu trabalhava em shopping, eu já vendi quentinha. Então você tem que tirar a tua força de dentro, não espera motivação. Hoje a geração quer ser motivado. Se tu esperar motivação, tu não treina, tu não trabalha, tu não faz nada, tu não alcança seus objetivos. Tem que ter
raiva da situação que tu vive. Olha só, gente, raiva. Ó, Raiva, é. Isso aí, você que tem que quer ter, passar tem que no ter. concurso, Porque quando a eu olhei di- pra minha filha a e falei, dica. é a dica. Porque você tem que ser realmente forte e resiliente para aquilo. Eu não aceito viver essa situação. Eu vou mudar a minha Foco, história. força e fé. Isso. É isso. 3 Fs. 3 Fs, é isso aí. Agora, qual a mensagem que você, Monique Busson, forte, guerreira, nossa guerreira de hoje, gostaria de deixar para a população? Quero deixar aqui, que é a palavra que eu gosto de usar muito, que é a coragem. Coragem para tudo, gente. Para sair da situação que tu vive, para ajudar o seu amigo, a sua amiga, para não ser omisso, para não ser mediano. Eu falo isso para as minhas filhas, sejam o que vocês quiserem ser. Carnavalesca, qualquer coisa, mas não seja mediana. Sejam corajosas, fortes e tenham um senso de justiça. Porque eu acho muito triste ver uma injustiça acontecendo, as pessoas olharem, filmar e não fazer nada. Isso é muito triste. Então sejam corajosos, tenham um senso de justiça, que Deus vai honrar cada um de vocês. Ai, Monique, foi ótimo você estar aqui. Hoje Obrigada. o nosso Felipe Melo não pôde estar, te mandou um Infelizmente. abraço, Obrigada, outro pra ele. mas foi um prazer enorme entrevistá-lo. E Obrigada. mulheres cada vez unidas, mais unidas, somos mais fortes. Amém. Muito obrigada pela Obrigada. entrevista e sucesso para você. Obrigada. Tudo de bom. Gente, finalizamos aqui o Na Mira do Guerreiro com ela, a guerreira Monique Busson, cabo da PM. É isso aí, gente. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.